Parada obrigatória é sempre um quadro que traz histórias emocionantes, que traz bastante reflexão. Imagina você, um diagnóstico repentino e depois ter que ficar no hospital durante 8 dias sem saber o que vai acontecer na sua vida. E sendo muito, muito novo. Essa é a história do Mesaque Vieira, um estudante e editor de vídeos que a gente vai conhecer agora. Bem-vindo, Mesaque, tudo bom? Oi, Mari, tudo bom? Tô bem, sim. Você achava que a sua saúde era perfeita até então? Olha, eu nunca tinha ficado internado na minha vida, nunca tinha tido algo que me fizesse, sei lá, me sentir muito mal e me fizesse ir para a maca de um hospital, por exemplo. Você ter um baque desse do nada faz você refletir e pensar sobre muitas coisas nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia, sobre pensar sobre a gente mesmo. Conta pra gente como é que foi a cronologia dos fatos, o que aconteceu? Durante ali as primeiras semanas, né, de janeiro de 2020, eu comecei a ter ali uma irritação no meu olho começou a ficar um pouquinho vermelho, achava que poderia ser uma conjuntivite ou algo simples, como uma irritação qualquer. Conforme foi passando o tempo, passou ali 1, 2, 3 dias, né, a irritação ainda continuava, até que minha visão no meu olho esquerdo, né, ela começou a ficar turva. Né, eu fui trabalhar, quando eu voltei, a minha visão já não tinha mais nada, eu já não conseguia enxergar mais nada do olho esquerdo, estava completamente branca, completamente turva a minha visão. Depois disso eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus do céu, eu tô perdendo a visão desse olho, eu tenho que procurar um médico logo. Né, lá o médico me atendeu, ela me examinou naquela máquina de oftalmologia mesmo, né, ela já suspeitava que poderia ser uma toxoplasmose, né, ela percebeu ali que tinha um certo cortezinho dentro do meu olho e já suspeitava. E ali ela me passou todo aquele medicamento, aquela enxurrada de medicamento que é para tratar a toxoplasmose. E também, né, foi diagnosticado como uma uveiite, né, tipo uma inflamação ali ao redor dessa parte branca do globo ocular, né, por isso da vermelhidão. Né, e eu acho que você, Mari, deve entender mais esse assunto do que eu mesmo, né? A uveíte, né, ela foi derivada dessa toxoplasmose. E aí afetou a minha visão e tudo mais. Isso só no olho esquerdo, né? E você tem ideia onde você pegou a toxoplasmose, não? Entra muito em questão a questão do cuidar-se no nosso dia a dia. A importância de você, né, lavar as mãos, esse simples ato, né, pode te livrar de muita coisa. Mas aí ela tirou o seu medo, tipo, de perder a visão, né? Você não ficou mais aflito, tipo, vou perder a visão. Você se acalmou? De momento eu me tranquilizei porque eu estava no médico, eu sabia que ali ele me passar um diagnóstico, eu ia conhecer o que eu tinha realmente. Muitas das vezes a gente tem um medo, acho que esse medo vem de não saber o que você tem. Quando você descobre o que é isso de certa forma te tranquiliza um pouco. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando a gente pode nomear, a gente pode curar. Enquanto você não tem nome, fica difícil, né? Fica difícil de saber o que é verdade. E ali um outro médico que me examinou, ele falou que, né, tinha sim a chance de eu até perder o olho, perder a visão. Era possível que isso acontecesse. Mas se seguisse o tratamento, tudo certo direitinho, né, poderia, né, sim, por que não ficar tudo bem. E aí, quando eu menos esperava, eu comecei a ter um efeito colateral dos remédios, dos medicamentos que eu estava tomando. De início, começou a aparecer umas bolinhas no meu corpo. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Será que tá vindo outra coisa por aí? Aí eu comecei aquela preocupação de novo. E aí, eu já fui de novo, meu pai me leva no médico. Fiz o exame de sangue, Mari, e constatou que as minhas plaquetas sanguíneas estavam muito baixas. O efeito colateral abaixou demais as minhas plaquetas e chegou a 5.000. Nível muito baixo. Acho que só importante a gente lembrar que as plaquetas, né, elas são responsáveis no nosso sangue pela coagulação sanguínea. Então, quando a taxa de plaquetas cai no sangue, você fica mais propenso a ter um sangramento, seja interno ou externo, né, uma hemorragia. E é como se meu corpo tivesse completamente desprotegido. Né? Qualquer corte que eu tivesse ali, meu corpo não teria como recuperar aquilo. A médica decidiu me internar. Ela falou, olha, você vai ficar internado aqui essa noite, a gente vai começar a te observar e vai ver o que está acontecendo. Fui para a sala de urgência. Os médicos já começaram a pesquisar e tudo mais e falaram que eu precisaria de transfusão de plaquetas, né? Já chamaram ali 8 bolsas de plaquetas, né, que vieram de BH, de um hospital de BH, para fazer a transfusão em mim. A médica voltou a fazer um outro exame depois que eu tomei as plaquetas, isso já era outro dia, e as minhas plaquetas ainda estavam baixas, e agora tinha chegado ao nível de
700 plaquetas, né? Diminuiu mais ainda, ou seja, o risco de eu ter uma hemorragia interna ali era muito grande. Então os médicos me privaram de tudo que eu, né, de movimentos e tudo. Eu fiquei completamente deitado numa maca, quietinho, né, sem me mexer, sem fazer movimentos bruscos, porque eu poderia ter um rompimento ali na cabeça, em alguma parte do meu corpo, e isso, né, poderia me levar à morte. Depois que eu recebi mais plaquetas, depois foram em torno ali de 14 bolsas, né, durante uns 3 dias. Aí eu já saí da sala de urgência e fui para a enfermaria. A enfermaria foi onde eu me construí como pessoa. Foi onde eu percebi muitas coisas da vida, foi onde eu aprendi a observar as pessoas, aprendi a me colocar no lugar das pessoas. Ali deitado na maca do hospital, né, do lado direito tinha uma pessoa, do outro lado tinha outra. Eu não vou me lembrar o nome de todas, se eu pudesse eu citaria o nome de todas as pessoas que passaram ali do meu lado nas outras macas e dos enfermeiros que me ajudaram. Quando você está deitado numa maca de um hospital, Mari, você se sente tão vulnerável, você se sente que ações boas não te privam, não te livram, né, de acontecimentos, né, da vida. Qualquer coisa pode chegar e dar um baque. A vida, acho que ela não escolhe. Não sei se é a vida ou o que é, mas acho que não escolhe se a pessoa é boa ou se a pessoa é uma pessoa ruim. Eu comecei a escrever textos, eu comecei a refletir. Eu lembro que eu escrevi um texto para cada pessoa que ficou do meu lado ali. Tem algum texto que você escreveu lá que você queira ler pra gente aqui? Que você escreveu para alguém da enfermaria? Bom, vamos lá. O nome desse texto é O Leito 1, Paciente 1. Eu gostava de nomear conforme o leito que a pessoa passava. Né? Essa pessoa aqui, o nome dela era Milton, ele era um senhor, e ele tinha um carisma, uma pessoa com uma personalidade tão boa que você se sentia bem por estar, né, perto daquela pessoa. Então ali, né, durante o período ali eu fiquei com a minha mãe, o meu pai, eles iam revezando, e ali a gente foi construindo uma amizade, tipo, dele e a minha família, então foi uma coisa incrível. Então o nome do texto é O Leito 1, Paciente 1. Ali eu pude perceber que apesar de tantas vezes sofrer um processo repetidamente, nós somos capazes de prosseguir e usar dos momentos mais ruins como inspiração para construir um momento melhor. Apesar de o coração apresentar sintomas e cicatrizes que serão sempre eternas, e perder aquilo que tanto amamos, devemos ser fortes e nunca ficar parados, pois do que adianta padecer no leito, se afogando em maus pensamentos sobre a vida, sendo que você pode se levantar e caminhar por aí, caçando sua direção. E quando você a encontrar, basta seguir. Pegue suas lembranças, coloque-as na bagagem e leve. Saia pela porta e lembre-se que, apesar de se sentir sozinho, você tem um Deus que te guarda e que, às vezes, é necessário um diagnóstico de dor para te conectar às pessoas que irão te ajudar a reconstruir seus princípios, porque o Senhor tem dos melhores e mais perfeitos planos. Sendo assim, você vai perceber que, quando você menos espera, você abrirá a porta e dará tchau à sua dor, pois você está bem e nunca sentiu vontade de parar. O nome do paciente era Milton. Primeiramente, eu agradeço muito aos médicos, né, que estavam ali acompanhando o meu caso e tudo mais, e eu acredito a Deus pela minha fé também, né. Eu saí dali uma pessoa transformada. E depois dessa experiência, você passou a se cuidar mais também? Passei, Mari, passei muito. Por exemplo, lavar as mãos, higienizar as mãos sempre. Isso eu passei a fazer muito. Tomar cuidado, né, onde eu passo, ou sei lá, onde eu tô pisando e tudo mais. Tudo isso, você vai começar a observar cada detalhezinho que você pode tomar cuidado. Eu vou ler um trecho de um texto aqui que eu lembrei de você, porque eu lembrei quando você falou de tudo, e você falou o quanto para você foi valiosa essa experiência, né? Você não chamou de doença, você não chamou de infecção, você chamou de experiência, tudo o que você passou. É um trecho desse livro chamado O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E aí ela traz uma história de uma história de amor que implica em perda. Ela diz assim: num ano em que um caso de amor longo e compensador foi arrancado desastrosamente do centro da sua vida, a escritora May Sarton escreveu A Journal of Solitude, o Diário de uma Solidão,
Nesse livro, ela registra uma ocasião em que voltou para casa depois de um final de semana especialmente doloroso na companhia da sua namorada. Ao entrar na casa vazia, ela diz: eu fui parada de repente na soleira da porta do meu estúdio por um raio de luz num crisântemo coreano, iluminando a flor como um refletor de teatro, mostrando as pétalas de um vermelho intenso e o miolo amarelo. Ver isso foi como receber uma transfusão de luz do outono. Eu achei curioso que você também recebeu transfusão de Palaqueta e ela recebeu essa transfusão de luz do outono. Aí ela diz assim: não foi por acaso que May Sarton empregou a palavra transfusão. A perda da sua amante era uma ferida e em suas reações à imagem daquele crisântemo e no ato de prestar atenção, foi aí que o processo de cura de Sarton teve início. A recompensa da atenção é sempre a cura. Pode começar com a cura de uma dor específica, um amor perdido, uma criança doente, um sonho estilhaçado. Mas o que se cura, por fim, é a dor que existe sob toda a dor de ser, como definiu Rilke, indivisivelmente sós. Acima de tudo, a atenção é um ato de conexão. E aí ela fala que depois a dor se transforma em algo mais valioso que a própria dor, que é a experiência. E eu acho que você relatou um pouco disso quando você disse que você começou a prestar atenção nas pessoas na enfermaria, né? Ao invés de ficar focado no seu problema, nas suas preocupações, na sua mente que poderia imaginar talvez uma hemorragia cerebral, você começou a prestar atenção no que estava à sua volta. E aí veio a sua cura, né? Eu acho que uma das coisas que mais nos ensinam é a dor. Ali, quando você é criança, vamos supor que você é criança, né, muito jovem, ali uns 2, 3 anos. E você está ali vendo a sua mãe cozinhar, você vai lá inocentemente encosta a mão na panela. Ali você queima a mão. Ali o seu cérebro automaticamente ele cria uma memória e que te faz perceber. Se você estiver de novo naquela situação, você não precisa ir lá encostar a mão, porque algo ruim vai te acontecer. Então, isso cria uma certa cicatriz na memória que te faz nunca fazer aquilo de novo. E isso, eu acho que aconteceu, né, por muitas áreas durante o período que eu estive ali passando por todo aquele acontecimento. Eu fui conseguindo aprender e realmente, eu nunca chamei de doença ou me referir a algo negativo. Eu acho que é muito bom quando você transforma as coisas, quando você olha as coisas pelo lado positivo, você se descarrega de um peso que às vezes não é necessário você passar. A questão de dar valor. Eu comecei a dar muito valor para os meus pais, para os meus irmãos, para a minha família. Por mais que eu não seja uma pessoa que consegue se expressar muito para familiares e tudo mais, mas eu comecei assim a apresentar um valor a mais e a dar mais importância por pequenos momentos ali do convívio. Às vezes a gente tem essa coisa que você falou, né? Pode falar de Deus, né? Eu senti que você tem essa questão da religiosidade forte dentro de você. Não tenha vergonha daquilo que você acredita. Pode deixar. Né? Porque o que a gente acredita é aquilo que faz sentido pra gente. Ninguém pode saber o que faz mais sentido pra gente do que a gente mesmo.